Mari, esse aqui é o Vivendo no Ateliê, um canal de empreendedorismo, marketing, vendas, tudo focado para costureiras. E hoje eu vim te contar como é que você vai fazer o planejamento das suas finanças, da sua produção, como é que você vai fazer aí no seu ateliê para ganhar mais tempo e dinheiro. Esse conteúdo faz parte do conteúdo que vem na jornada, então você consegue agregar os conteúdos e ter um entendimento e uma clareza muito melhor aí. O conteúdo de hoje, ele fala sobre planejamento. Eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários quem de vocês planejou a abertura de um ateliê. Por que eu digo isso? Porque nós costureiras começamos da metade. Nós já começamos costurando, vendendo o que a gente costura, aprendendo peça no YouTube no passo a passo. E aí, quando as pessoas começam a pedir pra gente, aí a gente acha que tem um ateliê. E na real, a gente devia pensar antes, né? Quando isso tudo aconteceu, eu vendi a minha primeira peça, eu consegui meu primeiro cliente, eu deveria parar e pensar que o meu negócio estava crescendo a partir dali e que eu precisava me planejar para isso. Como é que se planeja um ateliê de costura, Mari? Mas quando a gente pensa em abrir um negócio, por que é que quando a gente pensa em abrir uma loja, a gente vai no contador, a gente procura saber do CNPJ, a gente procura saber quanto de investimento a gente tem que ter. E agora quando a gente abre um ateliê, vai tudo meio chutado assim, sabe? Você vai comprando 3, 4 metros de tecido, uma máquina ali que você ganhou da vovó ou que você comprou de segunda mão, aí começa a produzir, começa a ganhar dinheiro e essa parte de planejar, de criar um plano de negócio, fica pra trás. Quem aqui começou um ateliê assim? Porque o meu aqui foi assim. E aí com o tempo ele foi ganhando corpo e tudo mais. E eu fui percebendo qual era a importância de planejar um ateliê de costura. Então quando você começa um ateliê, você precisa pensar: qual é o meu segmento? Quanto eu tenho de investimento nesse negócio? Se eu vou ter uma loja online, uma loja física, onde eu vou vender isso? Quem é o cliente que eu quero vender isso? Isso tudo é planejamento, minha gente. Isso tudo diz dos primórdios da costura. E eu vou te dizer que os primórdios da costura não é costurar. Na verdade, costurar é 40% do trabalho. O trabalho todo de ter um ateliê de sucesso, que ganha dinheiro, que trabalha 4 horas e que ganha 4 mil reais, ele está no planejamento, na administração. E o que vocês aprendem nessa internet aí afora é costurar uma peça. Eu podia te ensinar a costurar uma peça? Poderia. Faço enxoval aqui todos os dias. Eu vou fazer isso? Às vezes eu vou porque eu gosto. Mas, na real, é que ninguém te conta o que você faz com essa peça depois que você costurou. Você costurou a peça linda, o enxoval maravilhoso, sei lá, mesa posta, o kit de cama, mesa e banho. E aí? Você faz o que a partir daí? Porque, na real, é isso que ninguém te conta. Como é que eu tiro uma foto? Não sei. Como é uma foto que vende? O que eu tenho que escrever na minha publicação? Para quem eu tenho que direcionar essa publicação? Eu preciso impulsionar essa publicação? Eu ponho no Facebook, no Instagram e no WhatsApp? Ou eu ponho em um e integro as lojas? Ninguém te conta. Isso tudo faz parte do planejamento. Quem aí já sofreu com isso? Porque costura uma peça linda, gasta material e ela simplesmente encalha. Você costurou a peça para tirar uma foto. A foto ficou meia boca, você mandou para sua cliente, ela não gostou e você encalhou com a peça, com o resto do material. Isso acontece com todo mundo. É muito, muito normal. Eu aqui também comecei como vocês, né? Como as costureiras começam, que é do valendo e depois a gente vê recalculando a rota. Até eu ter um planejamento de um ateliê organizado, com o meu nicho, o meu portfólio, as minhas coleções, o meu preço de venda para todas as peças, uma loja online estruturada, demorou. Mas eu não tinha ninguém para me contar isso e hoje eu tô aqui contando para você como é que você faz para ter esse negócio. E assim, não é nada muito assustador e elaborado, são mais coisas que você precisa de um tempo para parar e pensar e planejar. E isso demora mais do que executar, enfim. Porque depois que as coisas estiverem andando, é tudo muito mais fácil alimentar o seu planejamento do que viver sem rumo aí, né? Sabe aquela história do deixa a vida me levar e agora não sei onde eu tô? Tá aí, costureiras? É isso.
Eu estou te dando o caminho, mas eu já tropecei tanto nesse caminho até chegar aqui, nesse rolê pra contar pra vocês como é que eu sigo, como é que tá caminhando aqui o meu negócio. É assim, a gente criou um ateliê. Na verdade, a gente aprendeu a costurar antes de criar um ateliê. Mas se você tivesse aberto uma loja, se você tivesse aberto uma loja de produção de grandes peças, como é que você faria o seu negócio? Você ia abrir assim, cada 2 panos sair aí costurando? Não, você ia parar, planejar, ver se os custos cabem no seu bolso, ver quanto você pode investir, quanto você tem de capital de giro, e aí você ia abrir um negócio. Mas a costura não é assim, tu sai todo lá troncho, abre aí um negócio, vende as peças, o dinheiro das peças você não contou salário, não sabe quanto gastou, fez aquele regaço. E aí eu tô falando pra vocês hoje que eu preciso que vocês organizem essa parte, que isso é fundamental se você quer ganhar mais dinheiro trabalhando menos. E sim, quem não tá acostumado comigo, eu sou assim. Eu falo assim e eu sou muito forte no que eu faço. E talvez a primeira dica de hoje, saibam no que você é bom. Se você souber do que você é bom, o que eu vou falar de agora em diante tá moleza pra você. Pega o papel e a caneta e anote tudo que você precisa para transformar o seu negócio. Primeiro ponto de planejamento que você não pode deixar pra trás é o inventário das coisas que você tem. Isso se você já começou um ateliê, que é o que todos vocês aqui que estão comigo já fizeram. Eu preciso de um inventário, eu preciso saber de quantas coisas eu tenho, eu preciso olhar isso e perceber que eu não preciso comprar mais do que eu preciso. Eu preciso de um planejamento das minhas compras, por isso que eu preciso de um inventário. O inventário, ele vem assim do nada? Não, você vai abrir as suas gavetas e vai ver por partes, porque tem gente que tem ateliê. Eu hoje tenho medo, mas eu já tive, como eu já falei pra vocês, eu já trabalhei com tudo que eu posso imaginar de artesanato, então eu já tive muito. Abre aí por partes e vai montando o inventário. Mari, como é que eu faço o inventário? Você vai botar lá o nome da peça, quanto você vem daquilo, quanto custou, se você lembra do valor. Se você não lembra, você vai procurar na internet o valor daquilo vai pôr, que na hora de precificar você vai precisar. Outra coisa que você precisa, depois que você catalogou tudo isso, é nicho, gente. Por que eu preciso de um nicho para ter um planejamento? Porque se eu tenho um nicho, eu vou saber o que desse material que eu juntei vai servir pra mim ou não vai. E o que não vai servir pra mim, o que eu vou fazer? Você vai ensinar essa pessoa. Você vai chamar filha da amiga, sobrinha, alguém. Fala, filha, senta aqui que eu vou te ensinar a costurar. Esse tecido aqui eu não vou usar mais. Começa o seu ateliê. E vai deixar essa profissão maravilhosa para alguém. E pode ser que essa jovem que você ajudou, que você ensinou a profissão, pode ser um recurso para você quando seu ateliê estiver grande e você precisa de alguém que saiba costurar como você. Então, invista. Pode ser louco pensar que hoje as jovens não costuram, né? Que não sabem o que é isso. Costura pode ser coisa de velho. Mas, na real, você está ensinando a profissão para alguém. E assim, eu tinha medo na minha infância. Por isso que eu aprendi artesanato de todos os tipos. Meu medo era passar fome. Eu vim de uma família humilde, então meu medo era tudo dar errado e eu não sabia o que fazer. Então eu fui aprendendo muitas coisas, porque se tudo desse errado, eu tinha um plano B. E como eu agradeço as mulheres que me ensinaram o que eu faço hoje. Então, pega aí a sua sobra de tecido, depois que você definiu seu nicho. O que você tem aí que você não está usando? Incentiva alguém, um jovem, uma pessoa que está começando agora, a ter você ainda está dando para essa pessoa o poder de não começar tão cedo como a gente começou. Tá bom? Planejamento é isso. Então vamos retomar. Inventário, nicho, dar as coisas e ensinar a profissão a alguém. Faz sentido para vocês? Vocês lembram de algum adolescente precisando aprender essas coisas? E lembra quando você estiver lá no topo, no sucesso, você vai ter alguém para te ajudar. Alguém que aprende a profissão com você, sabe como direito que você faz. Eu hoje
4 horas por dia, você pode pagar uma grana para um adolescente te ajudar e ensinar uma profissão, sabe? A gente não transforma a costura de uma forma muito mais inteligente, já que as pessoas mais novas estão tão pra frente em tecnologia, em acessibilidade e em plataformas digitais. Aí, quem sabe você não ganhou um funcionário, nem tá sabendo. Próximo ponto do planejamento. É que essa história de desenvolvimento me brilha assim no coração, então eu gosto muito de falar sobre isso. Mas é assim que se forma uma empresa. A gente escolhe caráter e cria habilidades, tá? Então planeja aí um negócio de sucesso. Outro ponto de planejamento que você não pode deixar passar de jeito nenhum, são o planejamento de vendas. Como é que você vai fazer planejamento de vendas? Eu quero ganhar 4 mil reais trabalhando 4 horas por dia. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu enxoval, um enxoval bonito, um enxoval grande, um médio e um pequeno. E vou contar quantas peças daqueles eu preciso fazer para faturar o meu dinheiro. E vou sair por aí divulgando essas peças. O que acontece? Vocês falam, quero ganhar mais dinheiro. Aí ao invés de divulgar uma peça com ticket médio alto, vocês divulgam um pano de prato, uma máscara. Aí lascou! Porque você vai ter que fazer quantas máscaras para ganhar 4 mil reais? Quantos pano de prato? Isso não estava no seu planejamento. Quando você planeja quanto você vai vender, você planeja uma meta para você. Não é porque a empresa é sua que você não vai ter meta. Então vamos lá. Eu preciso vender um enxoval luxo. Eu preciso vender 2. Eles têm 8 peças cada um. Então se eu vender 2, umas semanas diferentes, eu consigo produzir um enxoval em uma semana. Eu preciso vender um enxoval médio 5. Eu consigo conciliar porque as peças são parecidas, então eu consigo cortar tudo junto. E eu preciso vender das peças soltas, os enxovais básicos, 4, 3. Por que eu ainda vendo enxoval básico? É a porta de entrada para um cliente que vai ser premium, mas ele tá, sabe, molhando o pé, ainda não se jogou, não mergulhou na história de ser chique, de ter as coisas premium. Mas ele tá lá experimentando, então eu preciso ter o preço para esse cliente, um produto para esse cliente. Esse produto para esse cliente é de menor importância? Ele é de menor cuidado e capricho? E é menos bonito? Vamos dizer assim? Não. Ele é tão incrível quanto. Porém, ele talvez é feito com outro tipo de material. Não que seja um material ruim, mas que é um material que me dá um custo melhor. Ele é menor em peças. Ele faz a personalização de uma forma mais básica. Vocês estão entendendo? Como é que vocês fazem o planejamento do que você vai vender. E aí, o que eu faço? Eu quero vender um enxoval premium. Eu vou fotografar o pano de prato? Não, eu vou fotografar um enxoval premium. Eu quero vender 5 peças do enxoval básico. Quando é que eu vou postar isso daí? Planejamento. Mas Mari, eu não tenho tempo para postar isso todo dia. Pegue um dia, 2 horas da sua semana e planeje as postagens do mês inteiro. É possível fazer isso no Facebook, no Instagram, no catálogo do WhatsApp Business e na sua loja online. A gente tá ganhando rumo aí, né? Já estamos melhor do que no início. Agora pensa, quem de vocês pensou em tudo isso quando abriu um ateliê? Pouquíssimas de nós que tinha essa capacidade de elaborar um plano desse de negócio, sabe? Eu sempre costumo dizer que se a gente não sabe pra onde a gente tá indo, qualquer lugar serve. E quando você tem um negócio do tipo ateliê de costura, a gente vive em qualquer lugar porque a gente não sabe pra onde a gente tá indo. Eu tinha muito medo, quando eu trabalhava na indústria, de fazer o que eu não gostava, trabalhar com o que eu não queria para me tornar aquilo que eu não queria ser. Meu medo, na real, era ser o meu chefe. Por quê? Porque eu via que eu tava ferrada, mas meu chefe tava pior ainda do que eu. E o medo da minha vida era me tornar o meu chefe. E quando a gente não tem um planejamento, seja ele pra sair da indústria e abrir sua própria empresa, como eu fiz, ou seja ele pra que você trabalhe menos e ganhe mais, você tá sem rumo e qualquer lugar serve. E esse lugar que você tá indo sem rumo, pode ser que não seja o lugar onde você quer. Já pensou, você faz, que nem eu, passa 10 anos fazendo o que você não quer,
para se tornar aquilo que você quer menos ainda. Então, planeje para que o seu ateliê te dê os rendimentos que você espera e lute por eles, porque quando você tem um ateliê de costura planejado, bem estruturado, você não fica estressado com o próximo passo, você já tem traçado isso. E quando você se planeja, você não tá perdendo tempo, você tá ganhando lá na frente. Próximo ponto do planejamento. Você precisa organizar as suas finanças. Como é que eu organizo minhas finanças? Princípio, precificação. Saber se você está precificando direito. Se você está ganhando lucro. Se você está conseguindo ter uma margem de lucro para você fazer um retorno no capital de giro. E eu aprendi sendo mãe que a gente não sabe ser mãe até ser mãe. Não tem um curso disso. E aí a gente acaba... Ela falou que ela tinha pavor de não saber atender. A gente não sabe o que fazer até fazer. E só fazendo que a gente cria habilidade disso. E às vezes a gente tem vergonha do nosso trabalho, mas não tem vergonha de dar a cara para uma empresa, para poder divulgar uma empresa. A gente não tem vergonha de levantar a mão e falar, eu pertenço à empresa X. Por que é tão difícil falar do nosso negócio, né? Porque as pessoas acham que a gente é hippie e vende pulseira na praia. Porque artesã é diferente de empreendedor. Com o tempo você cria uma habilidade, você conhece seu cliente, você sabe onde ele tá. E tudo fica extremamente mais fácil. E às vezes a gente tem medo do que a gente produz, a gente acha que o que a gente faz não é tão bom. Mas quando a gente olha pra internet aí, vamos usar a internet como padrão, tem gente vendendo tanta coisa estranha. Que assim, você olha e fala, meu, mas eu faria melhor que isso. Só que essa pessoa está à frente de você por um motivo. Ela não teve medo, ela foi e fez. Ela está vendendo. E você acha que faria melhor, mas não fez nada. Entendeu? O ótimo é o inimigo do bom, porque você fica tentando o ótimo e não faz o que é bom. Acaba aí preso numa ideologia de que um dia vai ser ótimo, quando for ótimo eu vou começar, e não! Tem que começar agora e trocar o pneu pro carro andando até ele ficar ótimo. E se você quer viver disso, planejar tudo é extremamente importante. Extremamente importante. Eu sei até onde está meu cliente para saber como eu vou conversar com ele. Porque se o meu cliente for a mãe, eu tenho que conversar com ele de um jeito. Isso está no meu planejamento. Eu conheci meu cliente e eu planejei isso. Se o cliente for a mãe, no meu caso de jogar de bebê, eu tenho que conversar com ela de um jeito. Se o cliente for uma amiga que não tem filhos, mas vai dar um presente para essa mãe, tem outro jeito de conversar. Se o cliente for a avó, tem outro jeito de conversar. E se ele for a avó, é muito mais fácil de vender coisa do que vender pra mãe, na real. Porque as avós, elas estão no papel de mimar, entendeu? Eu tô falando do planejamento em muitas esferas, mas você precisa pro seu negócio ter isso tudo estruturado. Se a gente começa do meio, a gente perde pontos muito importantes no nosso planejamento do nosso negócio, do nosso ateliê de sucesso. E eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa extremamente controladora. E eu preciso saber o que tá acontecendo. E quando eu tenho um plano, eu sei qual é o meu próximo passo, eu não fico estressada. Eu fico tranquila que eu cheguei no meu próximo passo e que isso quer dizer que eu evoluí, porque eu saí do ponto A e fui pro ponto B e isso estava dentro do meu planejamento. Então, você pode planejar as suas postagens, você pode planejar o atendimento do seu cliente, você pode planejar o discurso para a mãe, para a amiga, para a avó, se você faz mesa aposta para o casal, para a família, para alguém que vai presentear. Tudo planejado, friamente calculado. E quando a gente pensa que o nosso ateliê está no começo, que a gente não tem tudo isso ainda, é do começo que se faz isso. É quando você aprende a passar a linha na agulha, você tem que saber onde você quer chegar. Porque deixa a vida me levar e eu tô num ponto que eu não sei onde que eu tô. E esse é o ponto mais assustador, sabe? Porque se você deixar a vida te levar sem um plano, dificilmente você vai conseguir trabalhar 4 horas por dia e faturar R$4.000, que é a minha proposta aqui. Faz sentido? Porque, final das contas, eu aplico isso tudo aqui. Eu ensino isso para as minhas alunas e eu tenho alunas extremamente transformadas com esse conteúdo. Tô contando para vocês o ouro que esses grandes ateliês fazem e que vocês não estão
lá onde aqueles ateliês estão, porque vocês começaram do meio e não voltaram para recalcular a rota, sabe? Sabe quando você vai pra praia e aí alguém fica responsável pelo caminho e aí ele te dá o caminho todo troncho e você chega na praia 3 horas depois do que você tinha planejado? É a gente na costura. A gente começou o caminho com alguém guiando pra gente, ou seja lá uma mentora na internet, ou aprendendo passo a passo, ou aprendendo básico com a vovó, e saímos por aí. Agora, 3 horas depois de viagem, a gente tá recalculando a rota. E recalculando uma rota linda. Eu tô falando R$4.000, trabalhando 4 horas por dia, mas na verdade, se você tiver mais tempo, você ganha mais. O que você tem que aprender? O que eu escutei nessa jornada? Que é impossível uma costureira faturar R$4.000 trabalhando 4 horas por dia. É impossível uma costureira que trabalha na produção. É impossível para uma costureira que faz ajuste de roupa. Mas se ela tem o nicho certo, o plano certo, o céu é o limite. Eu conheço costureiras que faturam R$12.000, R$8.000. Trabalham mais que 4 horas? Trabalham mais que 4 horas. Mas o faturamento delas é esse. E vocês aqui que estão comigo, que trabalham 10, 12 horas, não conseguem nem os 4, nem às vezes 1.000. Porque se perdeu no meio do caminho esse dinheiro, você não planejou direito. Você não planejou as suas finanças e as finanças do seu negócio. Você não disse pro seu cliente que você precisava de 50% antecipado para produzir com o dinheiro que ele deu, pra você não tirar do seu caixa. Planejamento é tudo, meu Brasil. Tudo. O que vocês precisam saber? Anotem tudo que você precisa planejar e pare um tempo e se dedique a cada um desses tópicos. Quais são os tópicos que vocês precisam planejar? Vocês já saem planejando aí. O que você precisa planejar para início? Inventário, nicho, portfólio, né? Junto com o nicho. Você precisa planejar metas de vendas do mês, metas de postagens na internet e a sua meta de faturamento. Que no nosso caso aqui, R$4.000 trabalhando 4 horas por dia. Depois que você planejar esses 6 pontos, você vai ver que ele vai ganhando um curso melhor e aí você adiciona mais um ponto de planejamento. Quando você planejou uma vez, você não precisa ficar planejando sempre aquela mesma coisa. Aquilo já tá pronto. Você só vai olhar ali e consultar o que você demandou um tempo para criar. Planejamento é vida. Quem não se planeja entra nos planos de alguém. E é péssimo você entrar nos planos de alguém. Você já pensou, viveu essa cena? De tipo, você vai sair com o marido e aí você deixou o marido decidir a hora, você deixou o marido decidir pra onde vocês iam, e aí você só foi. Quando você não tem planos, você está submetido a entrar no plano de alguém. Você estava pensando em fazer faxina, mas o marido quis sair, e aí tipo, você não falou isso pra ninguém, e aí você entrou no plano dele e seguiu. Então, se você não tem planos, se você não planejou o seu negócio está à mercê dos planos de alguém, seja do seu cliente, seja da empresa que você trabalha, seja do seu marido, dos seus filhos. Então, pensem com carinho nesses pontos de planejamento que eu passei para vocês. Anotem aí e façam esse exercício. Você vai ver que vai ficar diferente a forma com que você vai olhar para o seu negócio. E vocês vão saber para onde vocês estão indo. Só que assim, planejamento, ele é incrível para te direcionar, mas ele não pode te congelar. Se você precisar voltar e recalcular a rota, faça isso com muito glamour. Faça isso com muita certeza do que você está fazendo e toca o seu negócio para frente. Todas as vezes que você precisa recalcular a rota, é melhor você parar e planejar do que sair fazendo e aí perder as rédeas do seu negócio. Lembra que quando você tem um negócio seu, você não tem ninguém pra fazer isso pra você. Você tem que fazer sozinho. E eu tô dizendo aqui qual é a melhor forma de fazer isso, sabe? Vou deixar que vocês planejem os próximos passos do ateliê de vocês. Mas saibam que quando a gente planeja, a gente tá assinando. Você planejou, você escreveu lá que você vai fazer aquilo. E aí você precisa honrar o seu planejamento. Porque
A gente não vive só de planejamento, a gente vive de execução. Planejamento é para que as coisas que a gente quer sejam feitas melhor e mais rápido. Então, quando vocês estão dispostos a planejar e a criar um negócio diferente, vocês vão ser julgados. Assim como eu sou com a nossa jornada costureira 4x4. Mas vocês têm que ter em mente que se tá dentro do planejamento, é possível recalcular a rota se for necessário, mas você sabe por onde seguir. Se ainda não curtiu esta live sobre planejamento, curte aqui, porque isso faz bem pro meu canal e pro meu trabalho. Então vão até a aula e transformem, façam diferente, vivam do sonho de vocês, que é possível sim, com muito amor, com muita garra, com muita habilidade, talvez. Mas a gente se vê lá. Um super beijo. Diz se vocês gostaram aqui nos comentários, porque é bom pra mim e pro meu negócio. E aí eu crio mais conteúdos como esses pra vocês, tá bom? Aqui. Um beijo!